Eu nasci pra vencer, eu nasci pra vencer, fazendo o que eu amo, pagando o preço. Eu nasci pra vencer, seguindo minha direção, mesmo que for na contramão. Vou fazer o que nasci pra ser, nasci pra vencer. Eu nasci pra vencer, fazendo o que eu amo, pagando o preço. Eu nasci pra vencer. Fala pessoal, bom, quando o episódio é assim muito bom, a gente tem que dar uma pausa, dar uma respirada para vocês assimilarem aí. Estamos voltando agora porque daqui para frente só melhora. Sim, tem como melhorar, né? Você deve ter feito essa pergunta, tem como melhorar. Vinícius, cara, Sim. E aqui começa não, né? Continua a mágica. Colocando em prática o seu único propósito. Cara, esse capítulo, assim, Diegão, é realmente pegar pela mão, né, Vinícius? Sim, tem que ser muito objetivo, porque o livro ele é muito legal, a teoria é muito bacana, mas qual que é o grande problema? As pessoas viram grandes teóricos e pouco práticas, né? Exato. Diferença entre conhecimento e sabedoria, né? Exatamente. E essa frase resume bem. Você pode até falar aí que você já está com o livro aberto. Sim, de nada adianta toda a teoria do mundo se ficar somente no mundo das ideias. Exatamente isso. Esse é o problema da academia. Academia, eu digo, do mundo acadêmico. Uhum. Eles são perfeitos em falar as teorias, em comparar os autores, em tudo. Mas são péssimos executores, muitas das vezes. Ou dialogam tanto teorias que descolam da realidade. E aí o ser humano comum, a pessoa que precisa daquilo tudo que eles falam, não consegue ter acesso. Perfeito. E aí trouxe aqui, ó, um princípio que eu gosto de usar. Isso é muito efetivo mesmo. Princípio de Pareto. Palavras do Vinícius, use o princípio de Pareto. Para quem não sabe, deixa eu... Explica aí, por favor. O princípio de Pareto, basicamente, é 20% dos seus esforços geram 80% dos seus resultados. Se for uma empresa, talvez 20% dos seus serviços, né, geram 80% do seu faturamento. Exato. E assim sucessivamente. Sim. Então, cara, o princípio de Pareto é uma coisa para você sempre olhar, já é uma métrica, né, Vinícius? Sim. Você já olha, peraí, deixa eu ver quais são os meus 20%. Exato. Porque muitas das vezes, Bruno, a gente dedica muito tempo e tem pouco resultado a partir disso. E outras das vezes, você pegar 10 clientes seus ou 100 clientes seus, você vai notar que 20 representa quase 80% do faturamento mesmo. E esses aí você tem que ter muita atenção. Ou, por exemplo, 20% dos seus exercícios faz com que o seu corpo tenha 80% de resultado. Ou o oposto, 20% da sua dieta faz com que 80% dos seus resultados apareçam. E é quase que para tudo na vida, é isso? Tudo. É um princípio, na verdade, o princípio ele fala exatamente isso, né? Para tudo, em tudo na sua vida você tem que, se você usar o princípio de Pareto, você vai encontrar o princípio em diversas situações, né? Em várias. E aí a gente esboça bem isso. Exato. E aí, estabeleça pequenas metas. Sim, você sabe por que Próximo isso, passo. né? Porque são metas muito grandes, difíceis de serem cumpridas. Lembre bem disso. Desmotivam. Se você não vê pequenos avanços ao longo da sua trajetória, você simplesmente não chega no final da jornada. Infelizmente. Gamificar é isso? Tipo, gamificar? Talvez. Pode ser, é um nome bonito, né? Mas seria como se você observasse que não dá para você virar um fisiculturista do dia para a noite. Então, se você já enrijecer a musculatura, é um bom parâmetro. Legal. No segundo momento, depois que a musculatura está dura, você começa a colocar mais exercícios e mais carga e você começa a notar que vai começar a crescer o seu bíceps, por exemplo. Né? Isso é interessante. Vamos para o mundo empresarial. Você começa a notar que a sua empresa ela começou a ter clientes. Ótimo. Agora o que você tem que fazer? Solidifica esses clientes. Para quê? Para buscar outros. E depois que você tiver outros, ótimo. Então você vai buscar um novo perfil ou vai entregar outros serviços para aqueles que você já tem. Ou seja, você está ganhando corpo, você está ganhando musculatura. Vamos falar na parte de estudos. Você leu esse livro, ótimo, você gostou bastante desse livro. Qual que é o próximo livro? Para quê? Para que você desenvolva outras habilidades, não as mesmas que você já desenvolveu. Porque senão não faz sentido. Ninguém você vai buscar 10 livros com o mesmo sentido. Que fala só sobre foco. Por favor, isso é o cúmulo do não foco. Né? É você não observar o mínimo para que você possa se sustentar ao longo do período.
Entende o que eu digo? Você criar metas alcançáveis e obter os resultados gradativamente e subir no nível consecutivamente. Sim, e pequenos. Não precisa ter saltos quânticos, você precisa ver um avanço. Se hoje você conseguiu ler 3 páginas do livro, ótimo, amanhã leia 4. Ou legal, conseguiu ler 4 amanhã, no dia seguinte leia 5. Nossa, mas uma página vai fazer diferença, Vinícius? Vai. Sim. Vai, porque você vai transformar isso em como é que eu posso dizer? Em motivações diárias, porque você está vendo aquilo acontecer. Vai chegar uma hora que você está lendo 20, 30, 40, 50, 100 páginas num dia. Aí você fala, nossa, mas eu leio um livro em 3, 4 dias agora. Sim. E antigamente você demorava o quê? 2 meses. É isso. Só que é difícil você manter isso constantemente. Só isso. Perfeito. Para facilitar isso, aí tem outro tema: monitore e registre. Sim, registrar. A gente tem o hábito, por exemplo, eu conto as horas de estudo que eu faço quando eu estou determinando. Eu tenho um aplicativo que conta as horas líquidas que eu fico sentado, focado, por exemplo, para poder escrever. Já descontado todos os intervalos que eu faço, que eu levanto, que eu atendo o telefone, que eu trabalho. Para quê? Para saber exatamente o tempo que eu estava escrevendo. Quando eu olho no final do dia, eu falo, nossa, só isso? Pois bem, no outro dia eu já não deixo o telefone perto. Porque eu consigo trabalhar com bastante facilidade. Eu não tenho interrupções. E é assim que as coisas acontecem. Entende? Resumindo, você cria hábitos e vai criando a disciplina também ao mesmo tempo. Vai criando hábitos, processos e gradativamente vai alcançando os resultados aí com as metas estabelecidas. Sim, e metas palpáveis. Então, se hoje eu vou escrever 10 páginas de Word, eu vou escrever 10 páginas de Word. Faça chuva ou faça sol, eu vou ter que entregar essas 10 páginas. E a sensação de dormir depois que você termina essas 10 páginas é tão gratificante que vale a pena no dia, mesmo com todos os esforços. Por isso que eu não estou falando que é simples, eu só estou falando que é gratificante. E pagar esse preço, muitas das vezes, no primeiro momento é difícil, mas depois vira parte da sua própria rotina, uma extensão do seu ser. Aí as coisas fluem. Perfeitamente. É a única coisa do dia, né? Para facilitar, pegando totalmente gancho nisso que você acabou de falar. Sim, a única coisa do dia. O que você viu aí que te chama mais atenção nesse critério? Da única coisa do dia? Isso. Bom, vamos lá, então vamos pegar Vamos resumir essa última parte da segunda parte. 80-20, né? Lei de Pareto. Então, trabalhar muito ou trabalhar bem? A diferença é bem grande, né? Total. Trabalhar muito ou trabalhar bem faz muita diferença. E aí você estabelece pequenas metas, monitora e registra, e é a única coisa do dia. Bem, vamos lá, vamos voltar para trás. Qual que é o 20% que gera 80% do seu resultado? Defina isso, você tem que focar nele. Focou nele, estabeleça a meta. Como que você vai através dessas... Como que você vai alcançar melhor esses 20%? Sim. Né? Pensou? Legal. Vai monitorar e registrar isso. Né? E aí você define qual que é a única coisa que você tem que fazer. Exato. Simples, né? Pegue tudo isso aqui que está definido. Porque tem coisas que a gente põe para fazer que realmente não tem valor nenhum. Não tem valor, se você for parar para ver. Não entra nem no ótimo de Pareto. É os 80% que vai gerar 20% de resultado. Não, começa com os 20% que gera os 80%, não o oposto. Entende? E principalmente coisas que não dependem de você. Se você precisa dar prosseguimento a alguns processos ou fluxos, faça aquilo que primeiro você precisa fazer para entregar para os outros. Para que os outros possam trabalhar. Depois você volta para a atividade que depende de você. Gente, eu já cansei de começar a fazer as coisas na segunda-feira e me entregaram o resultado só na quinta ou na sexta. Mas se eu não tivesse entregado na segunda-feira, iam me entregar isso somente na semana seguinte. E eu dependia desse trabalho. Então bem... Tem um pouco de empatia nessa parte também. Não é só você, né? Não. Lembre-se que muitas das vezes o resultado que você precisa depende que outras pessoas também trabalhem. Você tem que respeitar o tempo das pessoas. As pessoas não trabalham no mesmo ritmo nosso. Muitas das vezes em ritmo mais rápido, ok, mas e quando não, você também precisa saber respeitar isso. Então peça com antecedência. Porque senão vão atrasar o teu fluxo. E aí, aprenda a desapegar daquilo que não rende.
Você acabou de falar, mesmo sem falar, né? Desapegue daquilo que não rende, comece pelo que realmente importa. É que às vezes o nosso cérebro destina a gente pra fazer alguma coisa que não tem nada a ver, né? Sim. Por uma questão de hábito. A gente faz aquilo que é mais gostoso, voltamos àquele momento anterior, não aquilo que seja necessário. E aquilo que é necessário normalmente não é o que é mais gostoso. E aí você fala, mas isso é muito fácil, então é só fazer o que é mais difícil. Então começa com o mais difícil, você vai ver como é que funciona. Como esse foi bem rapidinho, mas foi muito efetivo, eu vou ler isso aqui. Fique à vontade, Você me permite? por favor. Ele me permite, então eu peço que as plataformas não tirem do ar, porque o autor permite. Foque nisso, todas as semanas, repasse seu planejamento semanal. De preferência numa sexta-feira, no final da tarde, antes de fechar a lojinha. Muito bom isso. Todos os dias pela manhã, repasse o planejamento semanal para fazer sua checklist diária. Selecione os 20% de tarefas mais importantes do seu dia e coloque-as primeiro. Sim. Nesses 20%, entenda qual é uma tarefa mais importante de todas, que você vai atacar imediatamente. Pegue os 80% que sobrou e transfira apenas para apenas metade para a lista do dia. Registre quanto tempo você gasta em cada coisa e perceba para onde está indo o seu tempo, seu foco. Exato. Busque se livrar do que consome 80% do seu tempo ou energia e só traz 20% dos seus resultados. Pessoal, isso aqui, cara, basicamente resume tudo que eu falei até agora. De quanto que esse livro pode ajudar. A gente pegou... Vinícius, cara, deu quantas páginas aqui desse livro? Umas 80? Vamos lá, deixa eu ver. Não, só esse último trecho. Deu 10 páginas. E com um resumo desse. Vinícius, sinceramente, se a pessoa usar isso aqui na vida, se ela usar isso aqui na vida, eu acho não, tenho certeza que certamente a vida dela melhora 80% pelo menos. Aí é que tá, né? É que muitas das vezes, se ler só o quadro, ela não vai entender. Então precisa contextualizar. Sim. E a sacada no final de cada capítulo desse livro em especial é o quê? É sintetizar o pensamento do capítulo. Uhum. Porque tem gente que não tem tempo para ler as 10 páginas, ou tá num trem, tá no metrô, tá ali se deslocando, tá no trânsito. Então quando faz o quadro foque nisso, fica mais fácil dela lembrar. Ela puxa pelo pensamento. Eu vou ter que discordar do convidado. Como que eu vou discordar do Vinícius? Eu não acho que a pessoa não tem tempo. Eu acho que ela não tem prioridade. Possivelmente. Se a gente disso aqui que a gente tá falando, Vinícius, a gente fala e volta sempre pro mesmo lugar. É prioridade. Cara, esse livro, pra mim, como todo mundo, o pessoal aqui não me deixa mentir. Sim. Eu falo, cara, foca nisso aqui. Aí teve pessoas, inclusive uma pessoa que tá trabalhando comigo agora, a Bianca, ela falou, nossa, eu sou multitarefa. Ela falou isso pra mim, Vinícius. Eu falei, não, quase que eu falei pra ela, não fala isso. Eu li o Foco Poder da Coisa. Que eu falei, eu citei, né, que só 2% da população, né, segundo a ciência, só 2% da população É bem pouco. é capaz de ser multitarefas. Por exemplo, você faz um monte, mas provavelmente você faz um monte de tudo pela metade. Não, eu sou esses 2%. Falei, não. Então, isso é aquele problema que a gente estava conversando aqui no intervalo, onde muitas das vezes uma pessoa dá palestra, a pessoa ouve, acha que faz meia dúzia de coisas, e acha que faz bem feita todas, e sai falando que é multitarefa. E não é. Porque se você pedir para ela fazer uma venda, ao mesmo tempo que ela processa uma planilha, ao mesmo tempo que ela faz um relatório e atende um telefonema em outra língua, ela bugou. Exato. Certeza. Exatamente. Então eu falei com ela, falei isso pra ela, passei pra ela o livro, falei, olha, vai te ajudar. Não, falei, não discuti também, falei, eu já entendi. Eu tenho um monte de coisa pra dar conta, né, como eu acabei de falar. Mas eu tô cada vez mais tentando delegar Sim. para os meus pares, né, para as pessoas que estão comigo. Você pode ir uma delas, né, Diego? Sim. E é difícil para mim, porque eu sou multitarefas, eu gosto de fazer um monte de coisa e eu trago para mim. Sabe aquele medo de não fazer do jeito? Sim. E executor nato também, né? Quer fazer, quer tacar a mão na massa e eu também tenho esse problema, a gente já conversou e tem essa dificuldade. Mas é a questão de disciplina, a questão do hábito de você aprender a se desprender, né? Sim. Daquelas coisas que não rendem que tá aqui no livro. Exato. Então você vai... Nessa última fase agora, lá na garagem, eu cheguei e falei pro pessoal, a gente tem que fazer esse monte de coisa, a cabeça que ela
totalmente atordoado, aquela bagunça mental, aquela bagunça. Pessoal, isso vai ser esse mês que vem é isso. Mas eu vou te falar, Vinícius, que dá de alívio disso, cara, parece que eu tava com 2 bois nas costas, pelo menos um eu tirei. Sim. Porque dá um alívio. Sim, claro. Porque você volta pra lógica. Você fala, cara, isso não dá pra fazer agora. Não adianta. Se eu fosse 3 pessoas, eu conseguiria. Agora não. Sim. Joga pra lá, pô. Vou fazer lá. Quando eu estiver focado naquilo, eu faço bem feito. Enquanto eu não tô fazendo aquilo, eu tô focado nisso, eu vou fazer isso. Isso. A gente, numa das últimas reuniões nossas, a gente sentou e falou, caraca, já pensou quando que a gente fez a primeira reunião do Você Pode? A gente não imaginaria que a gente ia estar aqui hoje, não foi, Diego? Sim. E aí a gente falou, caramba, tem, sei lá, 4, 5 meses da primeira reunião, e a gente tava falando que o lançamento ia ser em março, fevereiro talvez, né? Cara, passou. E tudo aconteceu perfeitamente. Então, Exato. E eu já tinha lido isso aqui, então isso me ajuda muito. O livro me ajuda muito aqui na organização. Que bom. Então, é realmente só aplicar. Vamos lá, papo 1, tá quase um bate-bola aqui, né? Aprender a acelerar o crescimento, novas habilidades. Aprendendo a acelerar o crescimento. Sim, porque isso é incrível, né? A vida é movimento, a vida é fluxo. Se nós estamos em fluxo, o tempo todo você precisa estar adquirindo o quê? Novas formas ao longo desse processo. O que acontece é que muitas das vezes as pessoas chegam num determinado momento da vida e acham que não precisam aprender mais nada. É nesse momento que as coisas começam a dar errado. Popularmente estacionam, né? Desse aqui, Diegão. A vida não se baseia somente em grandes realizações. Na verdade, elas são a minoria. As pequenas ações, ao longo dos tempos, são as que constroem a sua trajetória. Aprenda a celebrar as pequenas conquistas também. Notório, né? As pessoas só querem, só lembram. Gente, lembrem-se. Não é só os grandes feitos que merecem ser comemorados. A finalização do projeto, o término do estudo, mais um ano de relacionamento, mais um mês junto, se o filho estando bem, essas coisas que são as minúcias do dia a dia, mais um almoço em família, sabe? Essas pequenas coisas, não, as pessoas só celebram a data 25 anos de casamento, né? Só celebram quando terminam o programa de mestrado super difícil que ela está lá ralando há 2 anos. As pessoas só celebram quando a empresa fatura 1 milhão e esquecem de celebrar quando fatura os 10 mil. Esquecem de celebrar quando fatura os 100 mil, os primeiros 100 mil. E aí o primeiro 1 milhão pode não chegar e a pessoa deixou de celebrar e deixou de ter um marco importante temporal naquele instante na vida dela. Então é isso que tem que ser observado. Ninguém chega no final de uma maratona completa de 42 quilômetros se não começou os seus primeiros 1 quilômetro, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros, até chegar nos 40. E celebre. Porque cada momento, ele é fundamental no processo. Entende? Perfeito. Eu não sei nem como continuar a partir Mágico. dessa. Cara, tem muita coisa aqui, Vinícius, que dava pra trinchar todos. Mas tem uma aqui que você falou lá atrás, eu acho que você já citou isso aqui, mas vale a pena reforçar. Pode falar. Rastreio que te faz perder o foco. Sim. É bem importante, né? Porque você tá no seu foco ali, o que tá te fazendo sair do seu propósito que a gente falou lá atrás? Né? Sim. É muita coisa no dia a dia. Muita coisa. Existe hoje um campo chamado de economia da atenção. Que o tempo todo, quando vocês sabem disso, porque vocês são pessoas que estão na internet e percebem a internet como um veículo, mas quando nós não estamos consumindo algo, nós próprios somos o produto. Então, o tempo todo as instituições, as empresas querem a nossa atenção. E isso tira a nossa atenção do nosso próprio projeto, da nossa própria ação, da nossa própria empresa, do nosso próprio propósito de vida, muitas das vezes. E como que você sai disso? Simples. Se desconecta um pouco e volta para aquilo que é seu. Simples assim. Aí você fala, nossa, mas como é fácil, né? Tá bom, tenta ficar sem o celular um período. É apavorante. Apavorante. Dá FOMO. Fear of missing out. Pô, será que alguém me mandou WhatsApp? Será que minha mãe me convidou para ir no final de semana na casa dela? Será que minha filha, meu filho me mandou uma pergunta de alguma coisa?
Será que aquele cliente que falou que ia mandar lá uma proposta responder, me mandou agora, exatamente nesse momento que a gente está gravando? Controlar a ansiedade também, né? Nessa hora aí, tem alguns gatilhos que a gente eu tento me colocar positivamente. Um deles a gente não consegue fazer mais de uma coisa perfeitamente. Então, quando eu tô com as minhas filhas, é difícil, como você falou, é apavorante. Tô lidando uma coisa super importante aqui do podcast, de alguns outros projetos, e cara, se a galera falar comigo, eu preciso responder, porque vai depender de mim, tal. Mas eu fico tão pouco com a minha filha, e toda vez que eu fico, realmente não é tão simples, porque o trabalho te chama, aqui o tempo inteiro. Mas o que é o meu policio? Depois que eu aprendi, e a gente levanta a anteninha de atenção aqui. Toda vez que eu tô com elas, eu tento pelo menos desligar e tento deixar o celular em algum lugar que não vai... Pra quando ela falar comigo, eu olhar pra ela e realmente entender o que ela tá dizendo. Porque às vezes aquilo que ela tá me falando, como o Rafa falou aqui em outro episódio, às vezes é o ápice do dia dela. Sim. E se eu falar com... filha, como foi? Ela vai perceber. Se eu estiver falando com você, se eu estiver com o celular, você vai chegar uma hora que você vai. Tá bom, legal, tchau. Sabe, você saiu e uma criança fazer isso. Pesado, posso estar criando uma crença na cabeça dela, mas isso é bem, na verdade... Você cria um trauma, né? Depois você vai ter que pagar isso com psicanálise lá na frente. Exatamente. Né? Ou com terapia, mas o que é importante é exatamente isso que você falou. Qual o valor que as coisas têm num determinado momento? Você pode responder o celular depois, não há nenhum problema. Ou a mensagem, porque não vai mudar se você demorar 15 minutos para responder. Que é esse momento que você vai curtir com a sua filha. Não muda para a pessoa que vai receber, que vai vir aqui, ou que vai... Ok, o cliente já fechou. Né? Você só precisa dar um retorno. Ou ele quer fechar, você só precisa dar um feedback. 15 minutos não muda. Então é o valor da importância das coisas. Perceber isso no dia a dia faz total diferença, porque volta para a questão do equilíbrio que a gente falou anteriormente. O bom e o mau uso do tempo. Ontem eu queria até voltar um pouquinho da questão da celebração de pequenas conquistas, né? E mais uma vez eu friso da importância do você pode na minha vida. E o Bruno sabe, né? Ele recebe aí as minhas celebrações das minhas pequenas conquistas, do que eu venho fazendo de melhoria. Legal. Dentro da empresa, principalmente, né? Também da minha vida pessoal, mas eu compartilho muito com ele da questão corporativa, que é um cara que tem um entendimento muito grande. E ontem aconteceu um fato que vai exemplificar isso daí que você acabou de falar. Eu estava jantando com a minha família, era 9 horas da noite, meu telefone tocou, e ele estava do meu lado, e era um cliente, um possível cliente, que ele já me ligou por diversas vezes, e não tem nenhum produto fechado comigo, ele só fez cotações e tudo bem, ele entendeu que a melhor opção para ele era em outro lugar. E ele me ligou por 3 vezes. E eu estava jantando, era 9 e, para ser mais exato, 9h15 da noite. De uma terça-feira? Numa terça-feira. E aí, o celular do lado, aí a minha mulher falou assim, poxa, mas você não vai atender o telefone? Se for uma emergência. Eu falei, não é uma emergência porque ele não é meu cliente. Isso eu já sei. Segundo, que eu vou terminar de jantar porque, cara, eu saí... foi na segunda-feira, que nós tínhamos gravação ontem. E aí eu falei assim, não, amanhã eu tenho gravação, na quarta-feira eu tenho gravação, não vou ter oportunidade de jantar com vocês aqui em casa, e eu vou terminar de jantar e depois eu retorno a ligação. E ok, terminei de jantar, retornei para ele. E ele virou e falou assim, poxa, você não me atende mesmo, hein? Eu falei, oi, tudo bem? Boa noite. Ô, cara, tá vendo? Eu te ligo, tô falando aqui pro meu pai que eu te ligo, você não me atende. Eu falei assim, me perdoa. Hoje é segunda-feira, são 9 horas da noite, eu estava jantando com a minha família, desculpe não te atender esse horário. Aí, ele travou. Não, cara, me perdoa. Essa, né? Cara, me perdoa, poxa. Cara, e aí, beleza, eu falei, não, tudo bem, como que eu posso te ajudar? Não, porque meu carro, você não me mandou a pólice. E, cara, desculpa, mas você não é meu cliente. Não, você não é meu cliente, você fez em outro lugar.
Agora sim, você já tentou ligar para o seu corretor? Possivelmente sim. Eu tentei, ele não atendeu, eu falei, você fechou no banco, enfim. Você tentou falar com alguém? Não, mas tá com você. Eu falei, você tentou? Aí eu já fui incisivo, falei, você tentou? Tentei. Você não tem como puxar para mim? Falei, mais uma vez, vou te dizer, você não é cliente meu e eu não tenho como fazer nada na tua pólice. Mas mesmo assim, eu tô aqui te atendendo. Como eu posso te ajudar? Não, era isso. Falei, então tá bom, não tenho como fazer nada, mas se você conseguir, eu até faço uma cotação, mas eu vou precisar, infelizmente, dos seus dados e agora eu não tenho como te ajudar. Cara, então é isso, exemplificando na prática que geralmente que nem no sábado, no final de semana, eu tava com meu filho lá embaixo e um cliente estava tirando um carro da concessionária e eu falei, filho, o pai vai se ausentar durante 10 minutos porque eu preciso atender o cliente. E ele entendeu, beleza, deu 10 minutos, foi o tempo que eu precisei para subir, fazer a proposta, tava tudo esquematizado, cliente satisfeito, desci, voltei e continuei a brincar com meu filho. Sim. Então são formas e hábitos que eu criei que antigamente eu era aquele desespero. Jamais, né? Não, eu preciso atender, eu preciso responder agora. E eu falei, opa, peraí, isso começou a me desgastar. Não, e Diego, vou lhe falar o seguinte, se você começar a falar assim, só atendo clientes até as 18h30, independentemente do que aconteça, sabe o que vai acontecer na vida dos clientes? Nada, porque no outro dia cedo você tá lá para atendê-los. Eles vão ligar para ele no outro dia de manhã. Eles vão ligar e vão aprender a respeitar o horário. Sabe como é que eu durmo com o meu telefone? Em modo avião, para ninguém me acordar no meu sono. Sensacional. Porque o que acontece de madrugada eu não posso fazer nada. Inclusive, se alguém morrer, só no outro dia que eu vou fazer alguma coisa, porque eu vou precisar dormir à noite para cuidar das coisas no dia seguinte. Então não muda o fato. É por isso que, em determinado momento, o telefone não funciona mais. Eu não respondo. Enquanto eu cheguei aqui, algumas mensagens chegaram. Uma pessoa só eu respondi, que era prioritário. O resto fica para amanhã. Perfeito. Porque as pessoas, depois da pandemia, não respeitam mais os horários. Concordo. E aí a gente volta para essa questão que a gente acabou de conversar, do equilíbrio e do valor de ponderar as coisas. Esses aí são seus 80%. Não são seus 20%. Seus 20% era a sua família. Exato. Tem duas lições bem importantes aqui. Uma de boas práticas. Primeiro, que a pessoa tenha bom senso de entender que o profissional também tem vida. Também tem vida profissional. Sim. Cara, você ligar pra alguém 9h30 da noite e querer que essa pessoa te ligue, cara, é simplesmente bom senso. E bom senso, infelizmente, é difícil de se ensinar bom senso, né? Não sei qual ferramenta que a pessoa pode usar pra... Não conheço, a gente descobriu essa ferramenta para trazer aqui essa ferramenta para democratizar, porque, cara, isso é bom senso, por favor. Total. Né? Então, boas práticas. Entenda que as outras pessoas também têm vida, as que te prestam serviços, né? Os prestadores. E outra coisa, eu já falei muito com o Diegão, eu não sei se cabe na profissão dele. Eu trouxe para mim, que é horário, WhatsApp Business, horário de abertura, horário de fechamento, mensagem automática a partir de tal hora e acabou. Eu dou um exemplo assim. A gente vai numa padaria que fecha às 10 para comprar pão. Às 10h05 você consegue? Não consegue. Qualquer coisa, todos os segmentos têm o seu processo. Por que na sua profissão, digam, não é assim? Beleza, eu entendo que às vezes tem, né? Mas quantas vezes eu já não falei isso porque eu vejo essa correria dele. Eu vejo, cara, e eu que estou de fora me incomodo. Né? Caramba, será que dá? Se der, tenta fazer isso. Ou realmente fazer isso. Beleza, vou atender após esse horário, só o que for emergencial. Sim, que se um carro bateu, teve alguma coisa assim, um assalto, ok, eu entendo. Exato. Mas aí você pode até colocar no seu WhatsApp Business, no caso, né? Para ele colocar assim, caso de sinistro, furto, alguma coisa, clique 1. Se for 1, você atende 2, fica para amanhã. Perfeito. Outros assuntos, né? Porque tem coisa que eu sei que tem que ser naquele instante. Mas quando não é caso de vida ou morte, eu prefiro a minha família. Evita, né? Ficar Entende isso? Mais, né? E eu não durmo o telefone em modo avião, ele fica do meu lado ligado 24 horas justamente para atender uma necessidade, mas a questão da celebração das pequenas conquistas, para mim, a hora que eu desliguei o telefone foi tão gratificante,
Foi, cara, Vinícius, foi libertador. Claro, Falei, nossa, claro. cara, eu consegui. E assim, hoje eu ainda faço essa correria, que nem o Bruno já viu por diversos vezes. Cara, você vai ficar doido. E eu falo, não, ainda é meu momento, eu preciso disso. Só que eu venho celebrando todos os dias. Porque gradativamente eu tô conseguindo diminuir esse ritmo, tô fazendo com que meus clientes entendam esses meus processos. Tenho tirado algumas coisas da minha frente, que era aquele pequeno empresário que acaba fazendo tudo, e é normal, Sim. né? Daquela empresa pequena e que, enfim, está começando. E, cara, gradativamente eu tenho entendido esse real valor. Por isso que o propósito do Você Pode, ele é incrível. Sim. Porque ele traz essas ferramentas para as pessoas conseguirem assimilar de uma forma mais natural e começarem a aplicar. E o que eu acho mais sensacional é essa linguagem de fácil acesso. E eu brinco, aplicável no dia a dia. Porque se você aplicar, e eu me comprometi comigo mesmo. Cara, eu vou escutar o Vinícius, ele vai me falar amanhã, eu vou aplicar. Que eu preciso testar isso. Exato. Testei. Caraca, não é que o Vinícius tinha razão, cara. Aí vem no outro dia o Bruno. Caraca, não é que o Bruno tinha razão? Então, beleza, mudei. O que eu tô fazendo tá dando errado. Eu vou seguir quem tem autoridade. Então, cara, tem sido sensacional pra mim mesmo. Mas nem todos estão dispostos a mudar. É isso que é importante mencionar. Porque eles acham muito bonito o discurso aqui, mas falam, não, isso funciona pra eles. Faz o teste. Vê se a vida não melhora de uma outra forma. Inclusive, faz muito sentido, você acabou de mostrar algo aqui que eu dei muita risada, né? É que a gente tava falando, isso aí, o bom senso é também empatia, né? Tem empatia com o próximo, cara. A pessoa que faz isso não tem empatia nenhuma. É o rei, né? É o famoso tem um reizinho na barriga. Né? E as pessoas que não têm empatia, infelizmente, precisam aprender. Né? E não é comigo que elas vão aprender, né? É de outras formas. O que elas vão aprender comigo é entender que do outro lado, muitas das vezes, também tem um ser humano. Isso aí. Entende? E outra coisa bem importante também, eu vou até fazer uma pergunta. Digam, até quando, eu vou fazer ao vivo o que eu faço com ele sempre, até quando você quer ficar atendendo o cliente um por um? Na ponta ali, né? Direto. Já tem uma equipe hoje. Ele já tem uma equipe. Então, até quando? Não dá mais. Eu já falei isso pra ele algumas vezes. Você já tá no nível que você não pode. Você tem que... Lembra aquilo que a gente falou lá fora? Feito por você é melhor do que feito por mim. Já não dá mais. E a gente, às vezes, tem que desprender. Sim. Da linha na pipa, sabe? Sim. Deixar ir embora. Pra você conseguir crescer. O Diego, ele tá no nível que ele tem que estar no estratégico. No máximo ali no tático. Não pode estar no operacional. Esquece. Chega um momento que não dá mais. Não dá mais. Não cresce. Não dá mais. Senão não cresce mais, entendeu? Então isso que ele tá dizendo é isso. Cara, essa ferramenta, nem eu lembrava disso que o Vinícius falou, de coloca opção, Digão. Se for pra gente. Sim, eu achei legal pra caraca. Não tinha pensado nisso. E eu falo do WhatsApp Business pra ele, mas eu não lembrava disso. Isso resolve o problema. Total. Resolve mesmo. E como você falou, que as pessoas têm que estarem, né, dispostas a mudar, né? E eu quero citar um exemplo, e eu vou falar o termo que eu tenho usado muito, se permitir. Eu, agora no carnaval desse ano, eu tive o privilégio de participar de um treinamento de um grande amigo, que é o Desperte Poder Interior. Foi segunda e terça de carnaval, das 8 da manhã às 20 da noite. E aí algumas pessoas, pô, vamos viajar, vamos não sei o quê. Eu falei, e aí eu comecei a falar, não, cara, eu não posso. Eu, de sexta a sábado, eu consigo, porque segunda e terça tem um compromisso, eu vou fazer uma imersão, um treinamento que eu acredito que vai ser importantíssimo no momento que eu tô passando, que eu tô vivendo, e cara, nossa, tá de sacanagem, cara. Pô, no carnaval, irmão, você quer... cara, no carnaval. E aí eu convidei algumas pessoas em questão e putz, cara, não dá. No carnaval não dá. Ah, porque eu não consigo. Cara, mas como você vai fazer? Cara, eu tô te convidando, tô te dando a oportunidade. E assim, de verdade, eu tô indo porque eu tenho um propósito para ir nesse local. O meu propósito de estar nesse treinamento é muito maior que qualquer coisa, cara. Se Deus quiser, eu vou ter vários carnavais. Cara, eu vou te falar, Vinícius, eu cheguei de uma forma nesse treinamento e foram 2 dias realmente muito intensos.
com dinâmicas e experiências assim surreais. Mas eu falo, quando eu comentei que as pessoas me perguntaram, né? Como foi e tal, foi legal? Cara, surreal. Surreal, foi transformador. Cara, só adjetivos de qualidade extrema. Mas me explica. Cara, eu só posso dizer que eu me permiti estar ali, eu me permiti vivenciar aquilo tudo. Uhum. Como tiveram pessoas ali que não tiveram a mesma experiência que eu. Porque talvez elas não tenham se permitido viver aquele momento intenso. Então nós estávamos ali num grupo de 30 pessoas e cara, de 30 pessoas você via 2, 3 que estavam com um semblante caído. Mas cara, assim, eu vi 27 pessoas, sabe, eufóricas de tanta coisa, de tanta energia bacana. Então, o termo que eu tenho usado muito depois desse treinamento é você se permitir, cara. Porque eu me permiti ver quão gostoso e quão agraciado a gente é quando a gente se permite a fazer algo com excelência. A primeira coisa que eu falei com o Vinícius hoje, quando ele chegou, falou da sinergia, né, e tal. Você leu essa página aqui antes? Não. Não? Deixa ele ler. Abraçando as oportunidades para o seu único propósito. O ponto da virada. Foi exatamente o que você acabou de falar agora. Exato. Quando você abraça e se permite, de fato as coisas acontecem. Porque, gente, isso eu não falei no livro, eu vou falar num próximo, mas quando a gente entra em sintonia com as coisas, a física quântica ela atua. As coisas acontecem, a gente vibra na mesma forma pensamento que nós temos. Ou seja, as frequências mudam, a gente atrai aquilo de fato que nós estamos naquele instante mentalizando. Então, quando você quer que alguma coisa aconteça, de fato isso já facilita alguns processos, né? Universos e quânticos, que vai muito além do nosso papo aqui, fica para outro momento. Mas quando a gente está falando de propósitos, é isso. As oportunidades elas vão aparecer. Só que a oportunidade, como dizem, é um rei careca, né? Quando tem uma trança para frente. Quando ela passa assim, ó, você me pega. Já passou, não, já acabou. O que acontece? É um dito popular asiático que fala que passou, acabou. Então você tem que aproveitar naquele instante. Mesmo que não seja fácil, mesmo que você perca o carnaval, mesmo que você acorde mais cedo, mesmo que custe um pouco. Mas tudo isso é favorável à sobrevivência. Por isso que as coisas acontecem. Eu não sei se a galera entendeu, mas foi surreal. A gente falou de sinergia, a gente fala sempre de sinergia. Total. A gente fala de sinergia. Você estava falando de uma coisa, eu virei para a página, abraçando as oportunidades para o seu único propósito, o ponto da virada. A gente tinha acabado de falar. Pode falar mesmo. A gente tem que ficar atento aos sinais também, né? Sim, o tempo todo. O tempo todo, aos sinais. A gente até falou, né, antes que Deus mora nas coincidências. Sim. Aí tem a questão da sinergia, aí tem a questão da física quântica. Sim. Cara, você usa o que você achar melhor, o que estiver dentro da sua crença. E a questão que o Vinícius falou das limitações lá no começo, a gente se limita, cara. Por que não avançar? Quando estamos realmente preparados, a oportunidade aparece, não a desperdício. Como diria Shakespeare, estar pronto é tudo, né, Vinícius? Sim, estar pronto é tudo. Nas artes marciais a gente tem um dito que diz que quando você está preparado, o mestre aparece. Isso significa o seguinte, quando você está para ir para o próximo nível, vai aparecer alguém que vai te ajudar a chegar no próximo nível. Você só precisa estar atento. Exatamente. Todo mundo é importante, mas, já pulando de uma para outra, todo mundo é importante, mas nem todo evento é importante. É aquele poder de dizer não, né? A gente não tem. A gente acha que abraçar todas as oportunidades é de fato, isso é muito importante vocês sempre se lembrarem. Não é que você tem que falar sim para tudo. Se você fizer isso, você vai ser exatamente uma pessoa sobrecarregada e não vai ter sucesso em nada. É você saber o que você vai dizer não, que é diferente. E como você vai dizer não? Você também não precisa machucar as pessoas. Você pode falar não de uma forma elegante, sem precisar ser grosso. Por isso, é fundamental você ter a empatia que nós falamos anteriormente. Lembrando-se que do outro lado também tem um ser humano. Perfeito. Bom, esse aqui é bem impactante. A primeira frase desse capítulo também eu gosto muito, não só desse, como outros exemplos da Madre Teresa que você citou aqui. A jornada extraordinária, uma única coisa, um novo modelo de realidade.
Aí, Vinícius, você colocou aqui bem na primeira frase, né? Madre Teresa já dizia que se você julga alguém, não tem tempo de amar essa pessoa. É forte, mas é real. É real. E tem uma outra dela também, que na verdade não é nenhuma frase, mas que eu já não lembro onde foi que eu li, mas que a Madre Teresa nunca participou de algo, de uma manifestação contra a violência. Ela só participava as que eram a favor da paz. Tem diferença. Total. É de abordagem. Uma diferença de abordagem. E isso por si só já mostra aonde está a energia dela. Onde está o foco dela. Que não está em abolir a violência, e sim está em dar prosseguimento à paz. Ou ao amor. Simples. Entende? É super simples. O amor é super simples, na real. Eu fiz um texto um dia, e eu nem lembrava que tinha feito esse texto. Outro dia eu olhei no Facebook, eu falei, caramba, não sei se foi eu que escrevi isso aqui, não. Que o texto falava que, texto bem longo mesmo, que se Deus, tudo que ele criou, ele fosse tirar tudo do ser humano, deixar uma única coisa, e essa coisa tivesse o poder de mudar realmente o mundo, era o amor. Sim, de fato. O amor incondicional, porque se eu te amo, eu não te faço mal. Se eu te amo, eu não te desejo mal. Se eu te amo, eu só vou te ajudar. O amor, ele é a máxima de Deus, ao meu ver. Sim. Então, eu acho que essa, pegando o gancho da Madre Teresa, é isso, né? O que é bom, o que você quer. Eu tenho a listinha lá do que eu não quero fazer para lembrar que eu não quero fazer, para ficar atento. Mas sempre que eu posso, até quando eu vou escrever, quando eu vou falar, eu sempre me policio para não escrever, não faça, não sei o quê. Não, faça isso. Entendi. Uma forma de trabalhar, sei lá, talvez a física quântica, não sei aonde. Nós vamos chegar nesse momento aí, porque eu acho que é um papo um pouco mais profundo. Tá? Mais complexo também. Aí... Qual que é esse subtítulo que daqui eu não consigo ler? As famosas crenças limitantes. Essa é fundamental, né? Como a gente é impingido pela sociedade a acreditar em algumas coisas que não tem nada a ver, e depois a gente acredita que essas coisas são reais e a gente se baseia nisso e somos limitados por nós mesmos. Os gigantes amarrados. Cara, desapegue da aprovação dos outros, aquilo que você falou lá no começo, a régua sua, a régua do outro. Não, e a todo tempo nós queremos, quer dizer, algumas pessoas querem aprovação alheia das coisas que estão fazendo. Essa aprovação alheia faz com que você queira agradar tudo e a todos o tempo todo. Isso faz com que você agrade a todos e só não se agrade durante esse processo. Perfeito. Cara, vou finalizar com essa daqui, que é: mude a história quantas vezes for necessário. Em outras palavras, não tenha compromisso com o erro. Não, de fato. Eu já mudei 5 vezes de carreira ao longo da minha vida até me descobrir exatamente qual era o meu propósito de vida. E não está errado eu ter tido mais de uma carreira. Estaria errado se eu não descobrisse qual era que de fato eu vim fazer nesse mundo. Então, não tá a tentativa em si, ela é benéfica, contanto que ela te traga alguma experiência. E você saiba aproveitar e falar, é isso que eu quero ou não é isso que eu quero. Eu estava em fase de experimentação. Então tá tudo válido. Eu só descobri o meu real propósito com 29 para 30 anos. Diríamos que demorou 3 décadas. Sim. Mas descobri. Entende? Entendo. Hoje eu vi também, é um palestrante motivacional, um cara que ele era do exército, da marinha. Ele era obeso, hoje tá... Conheço. Qual é o nome dele? É David Goen. Será que é o David Goen? Não é esse. Cara, não, Coleman não. Cara, eu não lembro o nome dele. Ele usa o estereótipo stay hard o tempo todo. Ele é da US Navy. Cara, eu não vou lembrar agora, porque eu já vi ele em alguns lugares, mas aí eu vi esse trecho dele. E o que ele disse nesse trecho? Ele é tipo uma analogia, ele fala: imagina que eu morri, né? E em algumas crenças fui pro céu e tô lá na fila pra ver se eu vou entrar no céu, se eu vou pro inferno, né? Em algumas crenças, né? Não estamos falando de religião aqui. E lá na fila e tal, chega a hora dele, ele olha lá e tal. E ele sabe que ele passou a vida inteira numa profissão medíocre, na média.
medíocre na palavra mediana, De né? média, Média das pessoas, ok. não menosprezando ninguém. E viveu bem aquela vida ali e tal. Quando chega na vez dele, ele olha lá, daí Deus fala: bom, você foi, e exalta, né? Foi da Marinha, do Exército, foi um palestrante motivacional, você mudou vidas, você fez um trabalho magnífico, você influenciou as pessoas, você fez isso, isso, isso. Só coisas grandiosas, né? Aí ele olha e fala: mas esse não sou eu. Realmente, esse era quem era pra você ter sido. Cara, quando ele falou isso, eu falei: meu Deus. Porque pega aquilo, né? Quantas vezes você vai mudar necessariamente pra você chegar, fazer o que você realmente... Cara, imagina a sensação no coração de você saber que você pode fazer tudo que uma outra pessoa que você admira faz e você não fazer, deve ser muito frustrante. Cara, vai lá e faz, não tá no caminho, muda. Faz, melhora, adapta. Pô, vê conteúdo aqui, vê conteúdo lá, melhora. Uhum. Mas faça o que você quer fazer, o que está dentro do seu coração para fazer. E tudo bem se o que você quer fazer seja uma profissão mediana, medíocre ou comum. Tudo bem se esse for o seu propósito. Agora, se você estiver dentro de você, dentro do seu instinto, dentro do seu coração lá, sabe que o seu propósito é fazer algo maior, cara, vai e faz. O David Goggins, ele foi muito feliz com essa colocação. E ele realmente se superou porque ele era um obeso e virou um recordista do Guinness em barra. O recorde americano é dele. E ele era um cara que não aguentava correr 800 metros. Você sabe quantas, desculpa, só por curiosidade? Ele fez mais de 1000 barras 1000? seguidas. Ele entrou no Guinness. Mas seguidas? Seguidas. Qual que é o nome dele? David Goggins. Eu vou procurar, não conheço. Ele é muito fora da curva. Ele é um outlier, tá? Não queiram se comparar a ele. E quem for observar isso, por favor, não queira fazer exatamente o que ele faz, porque esse cara é realmente insano. 1000 barras não é humano, né? Não, pra nós não. Pra ele conseguiu. E por isso que ele entrou no Guinness, né? Então, foi um dia inteiro. Então, assim, e ele tinha mais de 100 quilos, só por curiosidade. Então, assim, é um cara que passa por um processo tão dolorido para provar para si mesmo que ele consegue. E não para a sociedade. Entende? É ele ser melhor que ele mesmo. Ele reprovou várias vezes nos testes da Marinha, até o momento que ele começou a passar. Ele passou pela semana infernal lá, que é muito difícil. Mas ele é um nível de estímulo fora da curva. Ele seria o que seria quase um sobre-humano. Tá? Mas ele tem prazer nisso. Em si, sempre estar além de si próprio, porque a métrica dele é ele mesmo. Ele entendeu perfeitamente o que a gente fala e falou aqui hoje nessa mesa. Entende? Só que quem se compara com a métrica dele vai se sentir inferior sempre. Sempre. Porque ele sabe o que ele quer para a vida dele. Ele sabe qual que é o foco dele, e o foco dele hoje, ele percebeu que é inspirar histórias e pessoas a saírem das suas zonas de conforto. Porque ele era o cúmulo do conformismo e do conforto. Como ele conseguiu provar para ele mesmo que ele é capaz, hoje ele ensina os outros. E assim ele corre os Estados Unidos dando palestra. Porque ele ele foi um soldado condecorado nas guerras que ele participou, acho que do Afeganistão e mais uma outra. Então, olha o nível de pessoa que a gente está falando. Trazendo para a realidade brasileira, que aqui o Brasil realmente não é para amadores, né? O Brasil é para quem realmente consegue ser flexível o tempo todo, é saber se adaptar com as nossas contingências, que são as coisas que acontecem o tempo todo. Porque nós temos alguns cenários um pouco mais instáveis, nós temos uma sociedade que muitas das vezes é efervescente, né? E precisamos tocar os negócios, precisamos amadurecer, precisamos cuidar das nossas famílias, cuidar das nossas finanças, ao mesmo tempo cuidar da nossa espiritualidade ou de qualquer outra coisa a partir disso. Como fazer isso? Aqui hoje nós falamos de uma forma. Existem outras. Mas dentro do que a gente conversou, eu tentei sintetizar o conhecimento de diversas personalidades, atletas, empresários, enfim, pessoas que trabalham com alta performance nessas 200 páginas. E ao longo desses capítulos, a gente pode debater isso daqui a mesas e mesas, e podemos falar num único dia, somente sobre 2 ou 3 capítulos, com muita profundidade, para que as pessoas notem a importância que é realmente a gente entender um pouco mais sobre nós, sobre o contexto social que a gente vive e principalmente onde a gente quer chegar.
A todo instante a gente falou disso. Exato. O problema é que a sua caminhada, Diego, é diferente da caminhada do Bruno, que é diferente da minha, que é diferente do pessoal que está aqui na técnica, na produção. E não tem certo e não tem errado. Tem aquilo que é mais adequado e menos adequado. E que pode mudar de acordo com o contexto. E cada um tem que experienciar a tua própria vivência e chegar na sua conclusão. Não utilizando de métricas do Instagram, mas utilizando de métricas de vivência, de contato com as pessoas, de olho no olho, de importância, de legitimidade das relações humanas. É a partir disso que a gente consegue evoluir como ser humano e ter sucesso nos nossos empreendimentos. Perfeito, cara. Espetacular. Bom, uma dica. O que a gente falou aqui, realmente, eu tentei, né? A gente tentou colocar o que está aqui nesse livro para as pessoas. Como que eu fiz, né? Para o pessoal entender. Eu não li o livro do Vinícius. Isso aqui, gente, vamos ver se pega lá. São páginas de um resumo, porque esse livro, para mim, eu quero entender, tipo Mike Ross, da Suits, quando perguntam sobre leis para ele, eu quero que me perguntem sobre o livro do Vinícius e eu saber dizer. Porque realmente eu acho que a gente conseguiu aqui dar um pequeno exemplo, né, Diego, do livro, mas minha dica, cara, quer melhorar, né, quer resolver as situações da sua vida, leia, mas não só leia, anote, e realmente aplique, como o Diego fala, é muito aplicável ao seu dia a dia e realmente vai fazer muita diferença. Sim. Contextualiza, né? Assim como o Vinícius exemplificou, contextualiza, entenda e o mais importante, coloque em prática. Como ele falou, ele já investiu o tempo dele para facilitar. O Clóvis, né, que é o Professor Clóvis. professor Clóvis, tem um trecho que ele fala, cara, alguém já escreveu isso, alguém já pensou, já fez, você só tem que ler. Tem que aplicar. E aplicar. Ele é muito engraçado. Ele tá certo, né? Ele tá certo. Caramba, você investiu seu tempo nisso, você entregou aqui, ó. É o famoso mastigado. Cara, você quer que eu mastigue pra você? Quer que eu desenhe? Cara, tá aqui, desenhado, explicado. Que é o trabalho que a gente tá fazendo, a gente pega pela mão, não sou especialista, mais uma vez, mas a gente traz essas pessoas que são para realmente ajudar as pessoas que precisam disso. A gente sabe, o Brasil não é para amadores, então a gente precisa de pessoas assim como o Vinícius para trazer aqui. Colocamos a cereja no bolo hoje. Gratidão Obrigado. Pela generosidade, pela entrega. Enfim, sensacional. O Diegão tá maravilhado. Maravilhado. Né? Acho que essa palavra que resume até... Eu vejo a emoção grande do Bruno, né? O quanto ele já falava do Vinícius, da importância do Vinícius, do conteúdo do Vinícius. E hoje eu pude gamificar, com a palavra bonita, como ele gosta de dizer, como o Vinícius é um cara especial e eu só tenho que agradecer mesmo, gratidão, Vinícius, por tamanha generosidade, por essa linguagem fácil, por esse conteúdo de extrema importância nas nossas vidas e que são assuntos e temas que contém nesse livro que são transformadores e que a gente precisa enxergar com uma nova ótica e realmente colocar em prática. Então, a minha gratidão, o prazer enorme e não tenho certeza que tenha certeza que você ganhou mais um fã aqui. Que isso, eu que agradeço a oportunidade, gente, por estar aqui, por estar trabalhando e compartilhando essas informações, porque eu acho que são extremamente relevantes para o Brasil como um todo, para todos que chegarem, tudo que aqui a gente comentou, e principalmente continuar com esse trabalho que, assim como eu, tantas outras pessoas podem vir a contribuir e agregar com o público que está assistindo em casa. Perfeito. Gente, gratidão a vocês também por dar essa força pra gente, né? Sem saber, eles nos motivam, né? Porque o nosso compromisso é com o público. Sim. A gente fala que é feito, o você pode pra você aí, né? Por isso o dedinho apontando, né, Diego? Exato. Você pode, a nossa intenção é mostrar que você pode, diversas ferramentas. O episódio de hoje, Pôs a cereja no bolo, a primeira temporada concluída com sucesso. Gratidão a todos. Vinícius, que eu queria trazer desde o início, está aqui hoje. Realmente é uma vitória mesmo.
E, cara, não tem mais muito o que falar. Falei tudo durante aqui. Quem sabe numa próxima oportunidade tem livro novo saindo. Quem sabe a gente traz ele pra falar do livro novo. Ou pra falar mais sobre o próprio Vinícius, porque falamos bastante, mas na verdade não falamos nem a pontinha, né? Porque quando tá indo, quando tá bacana assim, a gente fala e dá uma sensação que a gente não falou quase nada, cara. Vai fluindo. Só vamos pedir pro Vinícius como que o pessoal encontra ele, né? As redes sociais, Sim. encontra suas obras, enfim. Bom, vamos lá. Eu publiquei alguns livros, né? Mas eu vou falar da rede social, é @ViniciusAlmeida1. Eu ainda não trabalho muito no Instagram, mas farei isso com mais carinho daqui para os próximos meses, terminando os outros projetos. E principalmente fica fácil de me encontrar no site da Novo Século, gruponovoseculo.com.br, ou no próprio site da Amazon. Colocar Vinícius Almeida, Foco, o Poder da Única Coisa, ou outros livros aparecem lá, todas as minhas obras. Não se preocupe, é fácil. Exatamente. Mas isso é bem importante, você falou, porque a gente vai falar. Então, gente, livro, Foco, Poder da Única Coisa, vermelhinho, Vinícius Almeida, editora Figurati. Figurati é o selo, Novo Século. Grupo Novo Século. Isso, Figurati é o livro, são os livros de administração, de business. Ah, legal. Então, aqui, ó, editora Novo Século é esse aqui, ó. Foco, o Poder da Única Coisa. Então, isso aqui vai ajudar, sem dúvida, você. É guia, né? É um guia. Compra, envelopa, encapa. Encapa. Quando a pessoa fala isso, ela entrega a idade. 22. Enfim, e vai ajudar demais. E o Vinícius já falou onde vocês encontram. É isso. Quiser buscar, quiser realmente evoluir, encontrar a ferramenta ideal para isso, tá entregue. Muito obrigado. Vamos lá atrás do Vinícius, leia o livro e evolução total. Gratidão pela generosidade, pelo conteúdo, sem palavras. Valeu. Até mais, pessoal. Você pode.